72. Viver em outro mundo. Capítulo 587. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado Zawai sorriu e disse: Vossa Majestade pensa alto demais de mim. A família Buda só faz negócio justamente. É por isso que os homens fera decidiram confiar em nós. O imperador Buda sorriu fracamente. O senhor não precisa ser modesto demais. Na verdade, eu convidei o senhor porque eu também tenho um assunto de negócio para discutir. Zawai olhou fixamente, então ele imediatamente respondeu: Vossa Majestade pode me dizer. O imperador Buda assentiu e disse: Quando nosso império começou, nossa glória suprema era nossa cavalaria. Naquela época, nós éramos incomparáveis no continente. Mas nos últimos anos, as bestas mágicas que nós criamos eram muito fracas. Além disso, seus números têm encolhido cada vez mais. Esse é um assunto importante para o império. Portanto, eu estou aqui para pedir para o senhor ver se você pode comprar algumas bestas mágicas na pradaria para nós. O que o senhor pensa sobre isso? Zawai encarou. Então ele imediatamente pensou que o imperador estava descrevendo a situação dos seus criadouros. Provavelmente por causa das condições desfavoráveis, suas bestas mágicas começaram a diminuir em número enquanto caem em qualidade. Para uma nação orientada pela cavalaria, esse era um desenvolvimento fatal. Neste momento, não havia quase nenhum mercante trocando na pradaria além da família Buda. Portanto, o imperador Buda decidiu convidar Zawai aqui e propor esse negócio de bestas mágicas. Zawai pensou por um momento e então perguntou: Quais bestas mágicas Vossa Majestade quer comprar? Existem muitas raças de homens fera, e cada um deles tem suas próprias bestas mágicas. No entanto, a maneira dessas raças de proteger suas bestas mágicas é muito estrita. Para tribos comuns, talvez esse negócio possa passar. Mas se envolver tribos de guerra, então a situação seria diferente. Eu temo que mesmo meu nome não seria suficiente. O imperador Buda não ficou nervoso com as palavras de Zawai. Ao invés disso, ele apenas assentiu e disse: O senhor é realmente uma pessoa direta. Este imperador não estava enganado. Senhor, eu quero principalmente algumas bestas mágicas dos bovinos e cavalos. O senhor pode concordar com isso? Zawai pensou por um momento e respondeu: Eu não vou esconder a verdade de Vossa Majestade. Meu relacionamento com a raça dos bovinos é muito bom. Se Vossa Majestade quer alguns bovinos, então eu posso garantir que eu consiga comprar alguns. Entretanto, para bestas mágicas cavalo, eu ainda não tenho muito certeza. Eu não tive nenhuma relação com a raça do cavalo antes, então eu não estou confiante em assegurar para Vossa Majestade sobre suas bestas mágicas. O imperador Buda deu um aceno e disse: As palavras do senhor já me deixam aliviado. Eu quero pedir para o senhor comprar no mínimo bestas mágicas do 5º nível. Quanto mais, melhor. O mesmo vale para bestas mágicas cavalo. Eu vou comprar o máximo que o senhor consegue fornecer. Eu também não vou culpar o senhor se você não conseguir comprar algumas. Zawai assentiu e disse: Tudo bem, tenha certeza Vossa Majestade. Eu posso pelo menos garantir o fornecimento de bestas mágicas bovino. Quanto aos cavalos, eu só posso dar uma chance. O imperador Buda levantou sua taça de vinho e disse: Eu terei que agradecer ao senhor pelo problema. Tenha certeza, este imperador não trataria você ruidosamente em termos de preço. Zawai sorriu e disse: Vossa Majestade é educado demais. Eu sou originalmente um mercante. Vossa Majestade me dando esse enorme negócio significa que você confia em mim. Vossa Majestade também pode ter certeza que eu lhe daria um preço justo. O imperador Buda riu e disse: Tudo bem, o senhor me deu alívio. Ouvir o senhor falar realmente não me dá um sentimento de que você é um mercante. Os outros mercantes soam tão calculistas, muito diferente do tom refrescante do senhor. Zawai sorriu e disse: Vossa Majestade pode não saber, mas homens fera não gostam de pessoas que são calculistas demais. Quando eu fiz negócio com os homens fera, eu sempre lhes dei um preço justo junto com produtos de boa qualidade. É por essa razão que os homens fera gostam de fazer negócios comigo. O imperador Buda sorriu e disse: Eu vejo.
Existem muitas pessoas que fizeram negócios na pradaria, mas não existem muitas pessoas que pensam como o Senhor. Eles sempre pensam sobre quanto lucrar dos homens fera, não sabendo que realmente produziria tal desgosto da parte deles. Zhao Ai respondeu, isso mesmo. E agora que a guerra com os homens fera ainda está fresca em suas mentes, ninguém ousaria vir para a pradaria. Eu acho que é uma boa oportunidade. Se fosse antes, eu não estaria tão confiante sobre comprar bestas mágicas. Mas agora, eu acho que os homens fera concordariam. O imperador Buda riu alto e disse, o senhor é realmente sábio. Pessoas insensatas não pensam no quadro geral. O senhor é realmente uma pessoa de grande sabedoria. Zhao Ai sorriu e disse, eu não sou digno do louvor de vossa majestade. Eu sou apenas um mercante. Mercantes que só perseguem pequenos lucros não são bons empresários. A risada do imperador Buda ficou maior quando ele levantou sua taça de vinho e disse, falar com o senhor é verdadeiramente uma experiência única. Este imperador espera ser amigo do senhor. Zhao Ai apressadamente levantou sua taça e respondeu, este aqui é indigno. Vossa Majestade me dando seu respeito já trouxe enorme honra para este Zhao Ai. Se Vossa Majestade precisar de qualquer coisa de mim, então, por favor, não hesite em enviar uma palavra. O imperador deu um leve sorriso enquanto bebia sua taça de vinho com Zhao Ai. Embora eles estivessem conversando normalmente, suas vozes não eram altas o bastante para ser ouvido pelos nobres abaixo. Entretanto, quando os nobres notaram quão amigáveis Zhao Ai e o imperador estavam, mesmo repetidamente compartilhando bebidas juntos, eles não puderam deixar de tremer em antecipação. Alguns deles sabiam por que o imperador tinha convidado Zhao Ai. Agora que eles viram a interação dos dois, parece que o acordo teve progresso. A crise da cavalaria do Império Buda não afetou apenas o imperador, a pressão também foi transmitida para os nobres. Por causa disso, todos eles estavam esperando que esse acordo com Zhao Ai tivesse sucesso. Depois que o banquete terminou, Zhao Ai deu suas despedidas ao imperador Buda. O imperador então fez Hiron organizar alguns quartos na embaixada para Zhao Ai ficar. Zhao Ai não negou esse convite. Ele tinha notado que Laura e as outras já estavam acordadas. Ele queria vê-las antes de descansar. Essa embaixada era um lugar onde enviados de outras nações ficariam. Portanto, o interior do lugar era muito bem decorado. Além disso, era regularmente limpo durante o ano todo. Embora Zhao Ai não fosse um enviado, seu status não era baixo o bastante para ele merecer ficar em um dos lugares dos nobres. Portanto, o único lugar que ele poderia ficar era nesta embaixada. Depois de entrar na embaixada e no seu quarto, Zhao Ai não hesitou ao entrar no espaço. Quando ele chegou no espaço, ele viu Laura e as outras na sala de estar conversando. Vendo Zhao Ai chegar, Laura e as meninas imediatamente se levantaram para recebê-lo. Laura falou pelo grupo, irmão Ai, depois de beber a água da piscina de sangue, houveram muitas coisas sujas que saíram dos nossos corpos. Entretanto, nós não nos tornamos nonos níveis. O que está acontecendo? Zhao Ai sorriu e disse, está tudo bem. Seus corpos estão apenas expelindo algumas impurezas, não precisa se preocupar com isso. Você pode simplesmente beber um pouco de água espacial e voltar a cultivar. Eu tenho certeza de que você alcançaria o nono nível até lá. Se você se sentir desconfortável, você não precisa se apressar, você pode simplesmente levar no seu tempo. Enquanto ele estava falando, Zhao Ai também inspecionou as condições da Laura e das meninas. Ele descobriu imediatamente que suas peles tinham se tornado muito mais delicadas. Parecia tão delicada quanto uma gota de água. Zhao Ai sabia que a razão para isso foi a expulsão das toxinas de seus corpos. Elas parecem ter ficado muito mais saudáveis comparado a antes. Quando Laura ouviu Zhao Ai, ela não conseguiu deixar de assentir e dizer, eu realmente não estou me sentindo desconfortável com meu corpo. Eu apenas sinto muita fraqueza. Eu vou descansar pela noite e voltar a cultivar amanhã. Zhao Ai deu um sorriso e disse, tudo bem, cultivar mais tarde ou agora não faria muita diferença. Certo, qual é a situação do bloqueado e dos outros? Laura sorriu e disse, eles estão atualmente dentro da fonte termal, acompanhando o pai em um banho. Zhao Ai assentiu, bom, isso é bom. Quando eles saírem, eu também vou fazê-los descansar. Não é muito tarde para cultivar amanhã. Laura e as outras assentiram, então elas se viraram para descansar em seus quartos. Enquanto Zhao Ai estava sentado na sala de estar,
Bloqueade e os outros saíram, junto com Karen. Cada uma de suas expressões parecia muito boa. Parece que a água da piscina de sangue os beneficiou muito. Depois que o grupo se sentou, Zhao Ai se virou para Karen e disse: Sogro, eu acabei de ouvir de Laura sobre como seus corpos sentiram fraqueza. Você pode descansar primeiro e continuar cultivando amanhã. O que você acha? Karen assentiu e disse: Tudo bem, mesmo que cultivar me faz sentir cansaço. Eu vou continuar cultivando amanhã. Então Zhao Ai se virou para Bloqueade e disse: Você também, vá descansar e cultive amanhã. Não precisa ficar ansioso sobre essa coisa. Não estresse seu corpo, ele também precisa descansar. Bloqueade e os outros assentiram. Então eles se viraram para retornar para seus quartos. Depois disso, Zhao Ai chamou Kair e disse: Kair, vá contar quantas bestas mágicas bovino do 5º nível nós temos. Do tipo que seja adequado para o Império Buda usar. Kair disse: Jovem mestre, você não planejou comprar bestas mágicas dos homens fera? Por que você venderia as bestas do espaço para o Império Buda? Zhao Ai balançou sua cabeça e disse: Eu estou apenas perguntando porque eu estou planejando fazer o irmão mais velho realizar esse negócio. Mas você deve saber que as bestas na pradaria não vivem bem nas terras humanas. Eu estou planejando comprar algumas bestas mágicas do irmão mais velho e criá-las no espaço enquanto eu vendo as bestas mágicas preexistindo aqui para o Império Buda. Zhao Ai sabia que esse negócio de besta mágica era muito grande. Embora ele fosse capaz de cuidar disso por conta própria, ele só não podia negligenciar a situação da tribo do Alice. Para o Alice, esse negócio era muito importante. Os touros hercúleos tinham acabado de sofrer um desastre, sua força foi severamente danificada. Se esse negócio tiver sucesso, então isso os ajudaria enormemente na sua recuperação. Kair assentiu e então contou na sua mente antes de dizer: Jovem mestre, existem muitas bestas mágicas bovinos no espaço. Mas essas bestas mágicas são todos bois comuns. Eu temo que isso pareceria estranho lá fora. Viver em outro mundo. Capítulo 588. Quando Zhao Ai ouviu Kair, ele não pôde deixar de franzir suas sobrancelhas. Ele sabia o que Kair queria dizer. Porque o espaço aumentou de nível, as bestas mágicas dentro foram atualizadas também. Portanto, o boi mais comum presente tinha se tornado uma besta mágica de 5º nível. Mas sua forma ainda permaneceu a mesma. No continente, o boi comum era uma das bestas mágicas mais comuns. Se Zhao Ai pegar esses bois comuns e os vender para o Império Buda, então eles definitivamente seriam identificados com um olhar. E se os bois comuns atingissem o 5º nível, então eles atrairiam suspeita, o que não seria bom. Zhao Ai pensou por um momento antes de dizer: Então a única coisa que nós podemos fazer agora é levar bestas mágicas para o espaço e fazê-las beber um pouco da água espacial para melhorar seus níveis. Vamos apenas esperar que eles possam sobreviver nas terras humanas. Senão, nós só podemos fornecer bestas do espaço. Kair não respondeu. Depois que o espaço foi atualizado, mesmo a besta mágica mais inferior, como coelhos se tornaram bestas do 4º nível. Não se podia ver uma besta de nível baixo mais. Outras pessoas estavam perturbadas porque suas bestas eram de nível muito baixo. No entanto, o problema de Zhao Ai era que ele tinha muitas bestas de nível alto. A esta altura, as bestas no espaço só podem ser processadas antes de ser vendidas. Caso contrário, quando as pessoas descobrirem que mesmo os coelhos de Zhao Ai chegaram no 4º nível, eles imediatamente assumiriam que ele tem uma maneira de aumentar o nível de uma besta mágica. Naquele momento, ninguém estaria prestando atenção na Igreja Radiante e ao invés disso mudaria sua atenção para Zhao Ai. Zhao Ai não queria atingir esse estado. Embora ele agora tivesse a força para conquistar o continente, ainda haviam os deuses e demônios que estavam na frente dele, imponentes como montanhas. Zhao Ai sabia que se ele realizasse grandes atos, então a Igreja Radiante possivelmente começaria seu plano antes do tempo. Naquele momento, Zhao Ai não pode cometer nenhum erro. Já que ele destruiu os planos da Igreja Radiante de novo e de novo, então seria impossível para a Igreja Radiante não prestar nenhuma atenção nele. Se ele mostrar qualquer falha em suas ações, então a Igreja Radiante definitivamente saberia sobre isso. A Igreja Radiante tem operado no continente por muitos anos. Embora eles estivessem sendo suprimidos pelas grandes famílias, eles ainda tinham pessoas se escondendo de vista e estavam colhendo notícias para a Igreja.
Eles definitivamente ainda tinham influência no continente. Zhao Ai simplesmente não pode negligenciá-los. Zhao Ai só pode esperar que quando ele chegar na pradaria, Wallace teria as bestas mágicas adequadas que ele precisa. Na manhã seguinte, Zhao Ai embarcou no navio a fim de partir. O Imperador Buda também enviou um navio com o objetivo de escoltar Zhao Ai até o mar. Naturalmente, Zhao Ai não rejeitou essa hospitalidade. Essa era uma cortesia que mesmo emissários de outros continentes não conseguem, o que também deixou os nobres do Império Buda muito surpresos. O Imperador Buda fez isso porque ele realmente queria que Zhao Ai lhe trouxesse algumas bestas mágicas. E a outra razão era em ordem de parecer bom nos olhos de Zhao Ai. O Imperador Buda teve muito contato com mercantes diferentes. Embora esses mercantes tivessem alto status, o Imperador Buda descobriu que não gostava deles. Por outro lado, Zhao Ai era diferente. Ele agiu como se ele não fosse um mercante. Por causa disso, o Imperador Buda estava inclinado a dar um favor especial para Zhao Ai. Monarcas tendem a não ter nenhum amigo genuíno, mas o Imperador Buda era bastante diferente. No passado, ele não era a pessoa mais apropriada para o trono. Naquela época, ele era apenas o oitavo príncipe e era visto como um tolo pelas outras pessoas. Enquanto os outros príncipes competiam pelo trono, ele na verdade correu para o exército a fim de cultivar. Entretanto, ninguém pensou que entre os príncipes, ele era o único que o velho imperador viu sendo mais deslumbrante. No final, o velho imperador achou uma desculpa para lidar com os outros príncipes e dar todo o poder para o oitavo príncipe, tornando-o o imperador no processo. O Imperador Buda não pensou que ele obteria o trono. Ele também pensou que seu personagem era muito inapropriado para a posição. Seu personagem era muito direto, mas desde que ele já tinha o trono, ele só podia fazer o seu melhor para protegê-lo. O Imperador Buda não era um idiota. O motivo pelo qual ele não se juntou à batalha com seus outros irmãos era porque ele não gostava de matar um ao outro. Naturalmente, mesmo se ele já tivesse o trono, ele ainda ficou com essa filosofia. No começo, os outros nobres pensaram que ele não sabia de nada, portanto, eles começaram a suprimi-lo. Contudo, eles não esperavam que o Imperador Buda tivesse experiência no exército, e também estava em boas relações com eles. Quando os nobres estavam prestes a fazer seu movimento, o exército subitamente apareceu em suas fronteiras, e com o próprio poder do Imperador Buda, ele esmagou as ambições daqueles nobres. Ao quebrar pessoalmente sua resolução, o Imperador Buda imediatamente ganhou uma enorme autoridade. E deste ponto em diante, os nobres do Império não ousaram subestimar seu imperador. No entanto, o Imperador Buda descobriu que ele não estava feliz mesmo depois de se tornar um monarca. Ele estava acostumado ao exército onde todo mundo está em termos próximos um com o outro. Muito diferente do Palácio Imperial, onde todo mundo estava bem para competir um com o outro. Mesmo se essas pessoas fossem seus funcionários, você não iria querer estar íntimo deles. Isso fez o Imperador Buda muito solitário. Mas quando ele conversou com Zhao Ai, o Imperador Buda sentiu que Zhao Ai era a pessoa certa para fazer amizade. Portanto, ele expressou sua amizade para Zhao Ai. Além disso, ele não fez isso por causa de cortesia, ele realmente quis ser amigo de Zhao Ai. Era por isso que ele enviou um navio para escoltar Zhao Ai. Zhao Ai não sabia sobre essas coisas, ele não era um imperador, por isso ele não conseguia entender os pensamentos de um imperador. O que ele viu foi só o Imperador Buda colocando grande importância nele. Depois que o Aven deixou a cidade Cavaleiro de Ferro, ele deixou os mortos-vivos para trás e entrou no espaço. Laura e as outras já tinham começado a cultivar. Zhao Ai queria vê-las se tornar nonos níveis hoje. Quando Zhao Ai veio para o espaço, Laura e os outros já estavam cultivando. Zhao Ai olhou para sua expressão e viu que eles não tinham a expressão de dor como antes. Isso o deixou aliviado. Entretanto, Zhao Ai não achou que eles cultivariam por tanto tempo. Depois de um dia e uma noite inteira, Laura e os outros finalmente começaram a acordar um após o outro, mas agora todos eles eram especialistas do nono nível. Entre eles o mais forte era Shui. Shui não só era um especialista do nono nível, ele também possuía uma habilidade divergente, o que significa que seus clones também estavam no nono nível. Mas se eles se classificarem em termos de ameaça, Shui não levaria o primeiro lugar, ao invés disso, seria Shun. Shun agora era um assassino do nono nível.
Suas habilidades agora tinham se tornado muito mais formidáveis. Ele agora estava perto de ser inigualável na sua profissão. Bloquead e Roquead não eram fracos também. Com sua conexão mental, nenhum especialista do 9º nível poderia lidar com eles trabalhando junto. Laura e as meninas tinham se tornado 9º nível também. Embora elas não fossem as mais fortes, elas não eram as mais fracas também. Afinal, a energia do sangue de Deus era muito potente. Entre o grupo que tinha se tornado um 9º nível, Karen era a única pessoa que parecia apático sobre isso. Depois de se tornar um 9º nível, Karen não expressou sua alegria. Ele apenas deixou o espaço e imediatamente afundou em sua pesquisa. Zhao estava desamparado contra o personagem de Karen. Ele só podia ir junto com o capricho de Karen. Entretanto, ele não deu a Karen os projetos de imediato. Ele pediu para Karen tentar suas novas ideias primeiro, e quando o resultado surgir, apenas então novos projetos seriam entregues. Karen não se importou com isso. Ainda haviam alguns projetos de antes que ele não tinha pesquisado completamente. Portanto, depois de se tornar um 9º nível, ele imediatamente voltou para a Fortaleza da Montanha de Ferro para continuar pesquisando. Depois que o primeiro lote tinha se tornado 9º nível, Zhao imediatamente transferiu Bloquead e Roquead para a Ilha Dourada para fazê-los tomar o lugar de Kun. Então Zhao pediu para Kun beber a água espacial para fazê-lo cultivar. O que surpreendeu Zhao foi a suavidade do processo de Kun em se tornar um especialista do 9º nível. Não levou muito tempo antes de Kun se tornar um 9º nível. Embora seu corpo tenha expelido algumas impurezas também, não foi o mesmo tanto que Laura e os outros. Depois de pensar sobre isso, Zhao finalmente descobriu uma razão para isso. Kun tinha sido um 8º nível por muito tempo. Ele só precisava de um pequeno empurrão em ordem de se tornar um 9º nível. Por outro lado, Laura e os outros tinham dependido do espaço para rapidamente se tornar um 8º nível. Lhes faltava a experiência de cultivar, explicando seu progresso lento. Depois que Kun terminou de cultivar, ele imediatamente retornou para a Ilha Dourada enquanto Bloquead e Roquead foram para a Fortaleza da Montanha de Ferro a fim de substituir Gren e Merine. Gren e Merine também foram por muito tempo 8º níveis, então seu progresso para o 9º nível foi suave também. As preocupações de Zhao se tornaram inúteis. Quando os dois saíram, Zhao também lhes deu muita água espacial. A água espacial era para ser usada para cultivar os 100 escravos que eles já tinham escolhido. Agora que os escravos reconquistaram seu status como plebeus, eles decidiram dar de tudo para a família Buda, se tornando membros leais e devotos da família. Por causa disso, Zhao lhes deu o presente da cultivação. Zhao não era mesquinho quando se trata do seu pessoal. Já que essas 100 pessoas eram leais, então era natural que eles ganhassem alguns benefícios. Eles podem até mesmo se provar úteis no futuro. Enquanto Gren e Merine cultivavam, o Alvin tinha chegado no mar. Ao mesmo tempo, o navio de escolta do Império Buda também partiu. Naturalmente, Zhao não precisava velejar de navio até a pradaria. Então ele foi para o espaço e teleportou para um lugar próximo da tribo do Touro Hercúleo. Zhao ainda montou na sua águia de sangue quando ele foi para a tribo do Touro Hercúleo. Ele não queria que as pessoas do continente soubessem que ele tinha se tornado um 9º nível. Ele queria manter seu nível como um trunfo para ser usado no futuro. Os touros hercúleos têm estado vivendo dias melhores recentemente. Com o apoio de Zhao, bem como não tendo sofrido perdas na guerra contra os humanos, eles estavam agora lentamente se recuperando. Zhao apenas trouxe Shui e Shun desta vez. Ele já estava acostumado a trazer os dois junto com ele. Embora os dois já tivessem se tornado 9º níveis, eles ainda eram leais a Zhao. Os dois eram muito claros sobre a verdadeira força de Zhao. 3 águias de sangue desceram dos seus e aterrissaram no acampamento principal dos touros hercúleos. Quando os touros hercúleos notaram Zhao, eles imediatamente se reuniram ao redor dele enquanto Zhao lhes davam presentes antes de comicamente os afastar. Zhao era agora como uma família para os touros hercúleos. Ele agora era visto pelos membros da tribo como um deles. Por causa disso, Zhao estava muito confortável em brincar com eles. Wallace e os outros estavam dentro da tenda dourada. Zhao não deu nenhuma notícia quando ele diretamente entrou na tenda. Wallace estava fazendo algo dentro, e Alice estava presente também. No entanto, Mendes não foi visto. Quando Wallace ouviu que Zhao veio, ele estava prestes a sair da tenda quando Zhao entrou. Wallace então riu enquanto ele abraçava Zhao e dizia: "Irmão,
Como você tem tempo para visitar? Você sentiu falta do seu irmão? Zhao Ai retornou o abraço de Wallace antes deles se soltarem. Então, depois de se sentar e tomarem um copo de kumis quente, Zhao Ai olhou para Wallace e disse: Irmão Wallace, eu vim aqui desta vez porque eu trouxe um negócio. Wallace respondeu: Negócio? Qual negócio? Também, não precisa pedir minha permissão, apenas pegue os produtos que você quer. Zhao Ai sorriu e disse: Eu sei, mas esse assunto é um pouco sensível. O Império Buda quer que eu vá até a pradaria para comprar algumas bestas mágicas deles. Wallace olhou fixamente, então ele franziu suas sobrancelhas e disse: Eles querem comprar bestas mágicas? Então parece que não é como o Argali. Senão, não haveria necessidade de você discutir comigo. O que aqueles companheiros querem? Zhao Ai sorriu e disse: O irmão deve saber sobre a cavalaria do Império Buda, especialmente sua renomada cavalaria pesada. Mesmo enfrentando os Homens-Fera, aquelas unidades não perderiam. No entanto, eles descobriram que suas bestas mágicas têm estado em declínio nesses últimos anos. Isso afetará enormemente sua força militar. Portanto, eles me pediram para vir até a pradaria comprar algumas bestas mágicas bovinos e cavalos do 4º e 5º nível. Eles querem tornar elas em suas montarias. Wallace franziu suas sobrancelhas. Irmão, como você pode concordar com esse assunto? Se os humanos ficarem mais fortes, então seria desvantajoso para os Homens-Fera. Eu não posso lhes vender essas bestas mágicas. Zhao Ai sorriu e disse: Irmão, você pensa demais. Mesmo se sua força melhorar, não esqueça que o Império Buda está 3 nações longe da pradaria dos Homens-Fera. Mesmo se eles quisessem atacar os Homens-Fera, seria próximo do impossível. Além disso, você parece esquecer que o Império Buda abriga uma raça que tem algo que os Homens-Fera necessitam. Wallace olhou fixamente, então ele olhou para Ayala enquanto seus olhos brilhavam intensamente. Então os dois olharam para Zhao Ai e disseram simultaneamente: Os anões. Zhao Ai riu e disse: Certo, são os anões. Desta vez, eu também fui até os anões sob o pedido de Sua Majestade o Rei Besta. Ele queria que eu fosse até os anões na esperança de comprar alguns materiais de ferro para a raça Homem-Fera. Mas como você sabe, os anões estão no Império Buda. Se nós rejeitarmos o pedido do Império Buda, então eles podem tornar as coisas mais difíceis para nós na troca com os anões. Viver em outro mundo. Capítulo 589. O que Zhao Ai disse era verdade. O Império Buda era muito protetor com relação aos materiais de ferro dos anões. Se Zhao Ai começar a comprar massivamente dos anões, então certamente seria conhecido pelo Império Buda. Embora Zhao Ai tenha um espaço, lhe permitindo não precisar passar pelo Império Buda em ordem de chegar nos anões, não se deve esquecer que o Império Buda certamente teria seus próprios mercantes negociando na pradaria dos Homens-Fera. E esses mercantes estariam muito familiarizados com o material de ferro dos anões. Se esse pessoal descobrir que os Homens-Fera tinham muitos produtos dos anões, então eles certamente descobririam de onde os Homens-Fera conseguiram. Se naquele momento Zhao Ai não ajudar o Império Buda com suas bestas mágicas, então o Império Buda imediatamente agiria. Se o Império Buda pressionar os anões para evitar vender para Zhao Ai seus produtos, então Zhao Ai seria colocado em uma situação difícil. Mesmo se os anões apoiarem Zhao Ai, no final, os anões ainda estavam alocados dentro do território do Império Buda. Se o Império Buda estivesse em guerra com os anões, então as coisas não seriam tão boas. Além de ser o príncipe estrangeiro dos touros hercúleos, Zhao Ai também era agora o ancião estrangeiro dos anões. Nesse caso, ele não só precisaria considerar os Homens-Fera, ele também teria que pensar sobre os anões. Negligenciar pessoas próximas dele não era o estilo de Zhao Ai. Portanto, ele precisaria facilitar esse negócio de bestas mágicas entre os Homens-Fera e o Império Buda. Se isso tiver sucesso, então a troca entre os anões e os Homens-Fera ocorreriam suavemente também. Quando Alice ouviu Zhao Ai, ele não pôde deixar de franzir suas sobrancelhas. Neste momento, Yali disse: Patriarca, eu concordo com o plano do pequeno Ai de vender nossas bestas mágicas para o Império Buda. Afinal de contas, o Império Buda está muito longe de nós. É quase impossível para nós entrarmos em guerra contra eles. Na guerra contra o Império Aksu, o Império Rosen pode ter sido capaz de ajudar, mas isso foi apenas através da sua marinha. Para o Império Buda,
É impossível para eles afetarem diretamente nosso estado na pradaria. Se eles fossem atacar pelo mar, isso os levaria um tempo extremamente longo para fazer isso. Então não tenha necessidade de preocupação. Também, nós temos uma severa falta de ferro. Se nós usarmos nossas bestas mágicas para consegui-lo, então a força da nossa tribo do touro Hercúleo seria enormemente melhorada, diminuindo as chances de nós sermos intimidados no futuro. Wallace mantinha Zawai e Ali em grande consideração, então ele estava completamente convencido depois de ouvir os dois. Depois que ele ouviu Ali, Wallace assentiu e disse, tudo bem, eu vou concordar. Mas pequeno Wai, você precisa nos fornecer com materiais de ferro dos anões. Zawai sorriu fracamente e disse, claro. Eu tenho alguns deles comigo agora, mas não muito. Além disso, eu preciso conceder alguns deles para Sua Majestade o Rei Besta. Então eu não posso dar muito deles para você. Mas tenha certeza, quando eu retornar para os anões, eu conseguiria um pouco mais para você. Wallace sabia que Zawai cuidava dos touros hercúleos, então ele não duvidou disso. Ele apenas assentiu e disse, tudo bem, então eu vou deixar esse assunto com você. Fique tranquilo, eu com certeza vou ajudar você com relação a esse assunto das bestas mágicas, quer seja bovino ou cavalo. Zawai assentiu e disse, bom, então eu agradeço ao irmão pelo problema. Irmão, eu tenho outro assunto para te falar. Isso é muito importante, você não deve dizer isso para ninguém. Mestre Ali, o mesmo se aplica a você. Os dois viram que a expressão de Zawai tinha ficado séria ao informar que esse assunto era muito importante, então eles imediatamente assentiram. Zawai fez Wallace evacuar a área ao redor da tenda, deixando apenas os três na área. Depois disso, Zawai lhes disse sobre o reino divino e também sobre a igreja radiante. Após ouvir isso, Wallace e Ali não puderam deixar de franzir a testa. Eles não pensaram que a situação terminaria assim. Se o reino divino estivesse realmente envolvido, então um enorme problema estava vindo no seu caminho. Depois que Zawai falou, Wallace sorriu amargamente e disse, pequeno Ai, você veio desta vez para ver a lança do Deus Besta e consertar seu espírito de artefato. Zawai assentiu e disse, certo, isso é muito importante. Portanto, eu estarei correndo para a cidade do Deus Besta depois de encontrar você aqui. Wallace e Alice se entreolharam enquanto eles forçavam um sorriso. Então Wallace se virou para Zawai e disse, pequeno Ai, temo que você fique desapontado nesta viagem. A lança do Deus Besta da nossa raça Homem-Fera foi perdida. Zawai olhou fixamente, então com surpresa ele disse, perdida? Como isso poderia ser possível? Esse é o artefato divino da raça Homem-Fera. Como poderia estar perdida? Quando isso aconteceu? Wallace e Alice sorriram amargamente e responderam, esse assunto ocorreu há mais de 5.000 anos atrás. Em nossos registros, o Rei Besta daquela época queria conquistar os campos de gelo do Polo Norte. Ele levou uma equipe de 10.000 pessoas, bem como a lança do Deus Besta nessa expedição. Depois disso, eles não foram vistos novamente. 5.000 anos. Zawai gritou em alarme. Ele não esperava que o artefato divino da raça Homem-Fera estivesse perdido por mais de 5.000 anos. Além disso, foi perdido no campo de gelo do Polo Norte. E Alice suspirou e então disse, 5.000 anos atrás, a posição do Rei Besta não era detida pela raça do leão ou do tigre. Mas era detida pela raça lutadora mais forte daquela época, a tribo do macaco diamante. Foi o patriarca dos macacos diamantes que levaram a lança do Deus Besta para o campo de gelo do Polo Norte. Quando o artefato divino foi reportado como perdido, a raça inteira foi exilada no campo de gelo. Eles só podem retornar para a pradaria depois de recuperar a lança do Deus Besta. No presente, ninguém sabe sobre o destino dos macacos diamante. E já que os macacos diamantes sumiram, a posição de Rei Besta foi então entregue para as raças do leão e do tigre. Zawai não esperava que os homens-fera tivessem tal fase na sua história. Ele não pôde deixar de franzir suas sobrancelhas e disse, parece que eu preciso ir para o campo de gelo de Polo Norte. Quando Alice ouviu Zawai, sua expressão não pôde deixar de mudar. Ele reagiu em voz alta, o quê? Pequeno Ai, você acabou de dizer que quer ir para o campo de gelo do Polo Norte. Isso não é bom, é muito perigoso, você não pode ir lá. Zawai sabia que Wallace era sincero, portanto, ele sorriu fracamente e disse, irmão Wallace, ancião Yali.
Eu vou levar vocês para um lugar. Não importa o que aconteça, se certifique de controlar sua reação. Wallace e Alice se entreolharam antes de assentir para Zawai. E então, com uma intenção, Zawai levou Wallace e Ali para o espaço. O espaço era o maior segredo de Zawai. Apenas pessoas que ele confiava vieram a saber sobre sua existência. Já que ele teve contato com Wallace e Ali por bastante tempo, Zawai veio a confiar no dois. E além do desenvolvimento recente, Zawai decidiu levar Wallace para o espaço. Depois de chegar dentro, Zawai então lhes disse sobre os detalhes do seu espaço. Então ele os levou para o terreno agrícola, as árvores do pão e depois para as bestas mágicas que o espaço tem criado. No final, os três foram para a casa do espaço onde eles viram Laura e as outras. As mulheres já tinham preparado uma mesa para eles comerem. Depois que o grupo se sentou, Zawai levantou sua taça de vinho para Wallace e Ali. Irmão Wallace, ancião e Ali, eu tenho escondido coisas de vocês. Por favor, aceite minhas desculpas. Wallace não era alguém que foi facilmente ofendido. Além disso, ele também sabia que esse segredo era vital para a sobrevivência de Zawai, então ele não estava nem um pouco nervoso. Ao invés disso, ele apenas riu e disse, está tudo bem. O irmão na verdade tem tal lugar bom. Fantástico. Seu irmão mais velho teria que depender de você para nossa comida no futuro. Então como eu poderia ficar nervoso com você sobre isso? Venha, vamos beber. Zawai riu, e então bebeu sua taça junto com Ali. Zawai se virou para Wallace e disse, irmão mais velho, você está vendo as bestas mágicas do espaço? Mesmo a mais comum delas tem força excepcional. Eu estou pensando em entregar algumas das de alto nível para você e ver se sua tribo pode achar uma alma da besta compatível entre elas. Depois disso, nós podemos mudar suas montarias, fazendo a tribo muito mais forte. O que o irmão acha sobre isso? Após ouvir a proposta de Zawai, Wallace encarou por um momento antes dele rir e dizer, bom. Isso será ótimo. Eu vou ir ver quais são compatíveis conosco. Certo, eu acho que nós devemos sair assim que possível. Senão, nós estaríamos fazendo os outros esperarem. Eles já prepararam um banquete apenas para você. Quando ele ouviu Wallace, Zawai imediatamente se virou para o monitor. Lá ele viu o pessoal fora da tenda dourada de Wallace, preparando muita comida deliciosa. Não precisa ser dito que eles estavam preparando uma festa e estavam apenas esperando por Zawai e os outros saírem. Zawai sorriu fracamente. Wallace disse, bom, então vamos sair para comer. Nós não podemos deixar os outros ficarem desconfiados. Entretanto, as cunhadas não precisam se preocupar. Eu vou fazer o pequeno Ai trazer um pouco de argali assado mais tarde para vocês comerem. Wallace já estava familiarizado com Laura e as outras. E além da atitude direta dos homens fera, eles começaram a fazer piadas um com o outro com bastante regularidade. Laura e as outras também estavam acostumadas com isso. Laura sorriu e disse, bom, nós vamos esperar aqui. Então o grupo sorriu quando os três deixaram o espaço e saíram da tenda. Já que Zawai tinha dito a Wallace sobre as habilidades do espaço, Wallace agora estava muito confiante na viagem de Zawai para o campo de gelo do Polo Norte. Ele mesmo esperava que Zawai voltasse com a lança do Deus Besta. Se Zawai recuperasse a lança do Deus Besta, haveria duas vantagens que aconteceria a eles. A primeira era o fato de que os homens fera mais uma vez estariam sob a proteção de um artefato divino. E o outro era Zawai conseguindo uma posição muito mais alta entre a raça homem-fera. Isso beneficiaria enormemente as ações futuras de Zawai na pradaria. Quando os três saíram, os outros touros hercúleos imediatamente foram cumprimentá-los. Todos aqueles presentes cumprimentaram Zawai com um sorriso. Eles gostavam muito de Zawai, não só porque ele era seu príncipe que os ajudou a atravessar os tempos difíceis, mas também porque ele fez os touros hercúleos viverem uma vida melhor comparada às outras raças na pradaria. Viver em outro mundo. Capítulo 590. Depois de ficar o dia inteiro com os touros hercúleos, Zawai levou Wallace e Ali de volta para o espaço. Ele os fez pegar uma besta mágica bovino que atenderia os touros hercúleos, uma que era mais compatível para ser sua alma da besta. No final, eles atingiram um resultado que não os fez sorrir. Surpreendentemente, as bestas mais adequadas para os touros hercúleos eram na verdade o touro de pele de pedra, bem como o touro terrestre. Parece que a escolha dos ancestrais touros hercúleos não estava errada. Infelizmente para eles,
Os touros de pele de pedra e touros terrestres que os touros hercúleos estavam usando eram de nível muito baixo. Os touros de pele de pedra são do sexto nível enquanto os touros terrestres são do quinto nível. No entanto, aqueles touros foram atualizados dentro do espaço. Os touros de pele de pedra agora eram bestas do oitavo nível enquanto os touros terrestres eram do sétimo nível. Eles tinham um nível muito mais alto do que aqueles que os touros hercúleos estavam usando agora. Não se deve desprezar apenas dois níveis de diferente. Bestas mágicas eram diferentes dos humanos e afins. Para humanos, enquanto eles tivessem talento inato na cultivação, não seria impossível para eles serem especialistas do oitavo ou nono nível. Entretanto, bestas mágicas têm um limiar inato em seus níveis. Para um touro de pele de pedra, sexto nível era o nível máximo que ele podia chegar, era quase impossível para ele aumentar dois níveis. Só se eles tivessem um encontro fortuito que eles passariam do sexto nível. Portanto, esses dois níveis extra eram extremamente importantes para bestas mágicas. E com a cultivação dos homens fera confiando pesadamente em suas almas da besta, ter esses touros de pele de pedra e touros terrestres era muito importante para os touros hercúleos. Se a força anterior dos touros hercúleos era apenas descrita como excepcional, com esses touros de pele de pedra e touros terrestres, sua força agora pode estar dentro do top 10 na pradaria inteira. Estar no top 10 era uma coisa extraordinária. Deve-se saber que havia muitas raças na pradaria. Mas raças de guerra somente numeravam menos de 100. No futuro, somente alguns ousariam aborrecer a raça bovina. Zhao-Ai deixou 1000 touros de pele de pedra e 1000 touros terrestres para Wallace, enquanto pegava 2000 touros de pele de pedra comuns e 2000 touros terrestres em troca. Esses touros seriam o primeiro lote que seria enviado para o Império Buda. Ao mesmo tempo, Zhao-Ai também deu para Wallace alguns materiais de ferro dos anões antes de partir para a cidade do Deus Besta. Então Zhao-Ai foi para a cidade do Deus Besta através do espaço. Quando ele saiu, ele já estava no topo de uma águia de sangue enquanto descia na cidade. Atai já estava esperando por ele lá. Quando Atai viu Zhao-Ai, ele imediatamente se adiantou e fez uma reverência. Jovem mestre, você veio. Por favor, entre na carruagem. Zhao-Ai olhou para Atai e sorriu fracamente. Atai, você tem estado trabalhando duro. Como o negócio está indo? Atai sorriu e disse, está bom, o negócio está indo muito bem. Depois da nossa cooperação com os Homens-Fera, eles se aproximariam de nós primeiro sempre que eles precisam comprar algo. Nós agora somos os mercantes mais populares na pradaria. Zhao-Ai sorriu, isso é bom. Você tem estado trabalhando duro. Fazer negócios com os Homens-Fera não é fácil. Mas lembre-se, enquanto não for demais, ter algumas perdas está bem. Atai sorriu e disse, jovem mestre, fique tranquilo, eu sei o que fazer. Não precisa se preocupar. Zhao-Ai assentiu, e então ele andou na carruagem que ia em direção à cidade do Deus Besta. Quando ele viu o interior da loja Igambana, ele não pôde deixar de sentir algo diferente. Embora a loja estivesse indo ótima antes, não era tão bom. Agora, quando ele chegou, Zhao-Ai viu que haviam muitos homens-fera dentro da tenda da loja, olhando para os produtos que eram vendidos. Além disso, Zhao-Ai também descobriu que os Homens-Fera estavam muito alegres enquanto falavam com Ada e Aer. No passado, era impossível para isso acontecer. Então a cunhada convidou Zhao-Ai para outra tenda e o pediu para sentar-se. Depois se serviram um pouco de chá com leite. Zhao-Ai sorriu e disse, Atai, cunhada, vocês não precisam ficar ocupados em me receber. Eu só estarei descansando aqui por um tempo antes de ir encontrar o Rei Besta. Eu tenho algo para falar com Sua Majestade. Atai assentiu, ele não pôde deixar de elogiar Zhao-Ai em seu coração. Haviam muitos mercantes que fazem negócios na pradaria, e nenhum deles tinha o luxo de ver o Rei Besta. Mas Zhao-Ai era diferente, ele realmente podia ver o Rei Besta. Zhao-Ai bebeu um pouco de chá com leite por um tempo antes de partir. Com Atai dirigindo a carruagem, Zhao-Ai foi na direção do palácio do Rei Besta. Já que os guardas já conheciam Zhao-Ai, eles imediatamente o levaram para a tenda para registro. Desde que o pessoal dentro da tenda já o conhecia, quando Zhao-Ai entrou, eles imediatamente se levantaram e fizeram uma pequena reverência para Zhao-Ai. Depois disso, um deles disse, o que traz o senhor Zhao-Ai aqui? Zhao-Ai olhou fixamente, então ele imediatamente respondeu, este Zhao-Ai pede para ver Sua Majestade o Rei Besta.
Eu tenho um assunto para discutir com ele. Eu terei que pedir sua ajuda para enviar uma palavra. O Homem-Fera então sorriu e disse: Senhor, por favor, espere aqui. Nós imediatamente enviaremos alguém para informar Sua Majestade. Sua Majestade tem perguntado pelo Senhor por um longo tempo. Zhao sorriu e disse: Eu fiz Sua Majestade esperar. Por favor, envie uma palavra o mais cedo possível. Então o Homem-Fera deu um comando quando o Homem-Fera Tigre correu para o palácio. Logo, o Homem-Fera Tigre voltou e fez Zhao o seguir. Mas antes de deixar a tenda, Zhao deu a cada pessoa dentro uma garrafa de kumis. O Homem-Fera Tigre rapidamente levou Zhao para o escritório do Rei Besta. Após chegar, eles foram imediatamente permitidos entrar pelo guarda. O Rei Besta já estava na área de descanso esperando por Zhao. Quando ele encontrou o Rei Besta, Zhao imediatamente deu uma saudação. O Rei Besta olhou para Zhao e disse: Eu estive esperando pelo Senhor por um par de dias. Você finalmente chegou. O Senhor trouxe alguma notícia nova? Zhao sorriu e disse: Eu tenho boas notícias para Vossa Majestade. Eu entrei em contato com os anões e fiz um acordo com Kumis. Eles também concordaram em me vender algum material de ferro. O Rei Besta riu de coração e então disse: Bom, isso é fantástico. O Senhor realmente ajudou nossa raça Homem-Fera. Senhor, por favor, pegue um assento, me diga tudo em detalhes. Zhao assentou, e depois ele olhou para o Rei Besta e disse: Vossa Majestade, quando eu fui até os anões, eu consegui mais alguns negócios. Eu também ganhei um novo status. Então Zhao virou sua mão e retirou o token. Após ver esse token, os olhos do Rei Besta não puderam deixar de iluminar. Ele recebeu o token de comando e cuidadosamente olhou para ele. Depois de algum tempo, o Rei Besta assentiu e disse: Esse é o token de comando do ancião estrangeiro da raça anã. Eu não esperava que o senhor se tornasse um ancião estrangeiro para os anões. Isso são ótimas notícias. Zhao sorriu e disse: Vossa Majestade me elogia. Desta vez, eu ajudei os anões com um pequeno assunto. Desde que eles estavam agradecidos por isso, eles me pediram para ser seu ancião estrangeiro. Certo, o patriarca Anão também preparou uma carta para Vossa Majestade. Então ele retirou a carta de Bili e entregou para o Rei Besta. O Rei Besta recebeu a carta e deu uma olhada no selo antes de assentir. Ele desfez o pergaminho da carta e cuidadosamente leu seu conteúdo. Enquanto ele estava lendo, as pupilas do Rei Besta não puderam deixar de contrair. Então ele focou mais em ler a carta. O Rei Besta levou algum tempo em ler a carta, e enquanto ele estava fazendo isso, Zhao prestou atenção na sua expressão. Embora a expressão do Rei Besta não tivesse mudado, as leves mudanças em seus olhos foram notadas por Zhao. Depois de ler, o Rei Besta abaixou a carta e então se virou para Zhao e disse: O patriarca Beli está dizendo a verdade? Você pode deixar eu dar uma olhada no seu chicote? Zhao assentiu, então ele desamarrou o chicote da sua cintura e chamou Muer. Muer fez uma reverência para o Rei Besta que então recebeu o chicote. O Rei Besta perguntou para Muer sobre vários assuntos antes de assentir. Então ele entregou o chicote para Zhao antes de virar sua cabeça para o guarda e disse: Garanta que ninguém venha aqui. Se alguém vier, diga a eles que eu não tenho tempo. O guarda deu uma saudação e depois se virou para sair do quarto. Quando o guarda saiu do quarto, o Rei Besta se virou para Zhao e disse: Senhor, esta carta é real. Deuses realmente existem. Zhao respondeu: Vossa Majestade, eu não mentiria sobre esse assunto. Isso foi dito pessoalmente pelo espírito do artefato divino dos anões. Se Vossa Majestade quer comprovar isso, você pode me fazer ter uma audiência com a lança do Deus Besta. Eu posso garantir que eu posso fazer seu espírito de artefato se materializar. Depois disso, Vossa Majestade pode lhe fazer todas as perguntas em sua mente. Embora Zhao já soubesse que a lança do Deus Besta estava perdida, ele não queria que o Rei Besta soubesse disso. Isso era porque este assunto era detido em segredo extremo. Se ele deixar o Rei Besta saber que ele sabia sobre a lança do Deus Besta, então ele não podia comprovar que ele não tinha dito esse assunto para outras pessoas. Então o Rei Besta pode não acreditar nele. O Rei Besta sorriu amargamente e disse: O artefato divino da minha raça, o Homem-Fera, foi perdido há mais de 5.000 anos. Mesmo se o Senhor tiver habilidade, seria impossível para eu ver o espírito de artefato. Então Zhao disse em grande surpresa: Perdido?
Como poderia estar perdido? Então o rei besta forçou um sorriso e disse: 5.000 anos atrás, o rei besta da tribo do macaco diamante levou 10.000 pessoas para o campo de gelo do Polo Norte junto com a lança do deus besta. Ele queria conquistar a área, mas ao invés disso, foi consumido. No final, a tribo do macaco diamante inteira foi exilada para o campo de gelo, lhes dando a punição de procurar pela lança do deus besta. Depois de algum tempo, Zhao Ai disse: então foi assim. Vossa Majestade, este aqui tem um pequeno pedido. Eu quero entrar na campo de gelo do Polo Norte e recuperar a lança do deus besta. Quando o rei besta ouviu Zhao Ai, ele não pôde deixar de olhar fixamente para ele. Então sua expressão mudou quando ele disse: isso não é bom. Absolutamente não é bom. Senhor, o campo de gelo do Polo Norte é perigoso demais. Você não pode ir lá. Se o que o patriarca Billy disse for verdade, então o senhor seria o salvador do continente. E como herói, você não pode perecer no campo de gelo. Naturalmente, o rei besta não duvidou das palavras de Billy. Isso também estava relacionado às características dos anões. Eles nunca gostaram de mentir e odiavam pessoas que mentiam. Sua honestidade era muito famosa no continente. Zhao Ai forçou um sorriso e disse: Vossa Majestade, não existe outra maneira. Eu acho que Vossa Majestade já acredita na declaração do patriarca Billy. Então se aqueles 3 artefatos não forem consertados, então seria difícil para nós enfrentarmos os deuses. E se a profecia dos anões for verdadeira, então eu deveria ser capaz de sair com segurança do campo de gelo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.